Olá, turma da segunda licenciatura em Pedagogia da Faculdade Evangélica de Salvador. Meu nome é Rafael Costa Taveira, eu sou mineiro, sou advogado, tenho 24 anos e estou aqui na qualidade de professor para poder ministrar para vocês, para ter essa honra, de ministrar para vocês a disciplina de Políticas Sociais e Direito da Criança e do Adolescente. Quero desejar minhas boas-vindas para vocês e creio que daí também vocês estão desejando boas-vindas a mim também. É a minha primeira vez na qualidade de professor, então já de antemão, se a gente engasgar, acontecer alguma coisa aqui durante essa aula, me perdoe, ainda mais porque a gente ligou a câmera aqui e só vai parar essa gravação na hora que a aula terminar. Então, conto com a paciência e a compreensão de vocês. Mas eu creio que esse mês que nós vamos estudar essa disciplina vai ser um momento muito proveitoso, tenho certeza, para todos nós, Então, desejo boas-vindas para vocês e vou explicar um pouco de como vai funcionar esse próximo mês de disciplina. Nós vamos ter 3 atividades. Quais serão essas 3 atividades? A primeira atividade, nós vamos assistir um documentário que se chama Toda Criança é Criança. É um documentário feito pela TV Câmara, ele está disponível no YouTube, vou disponibilizar o link para vocês. E esse documentário, ele dá um contraste entre aquilo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, aquilo que nós temos de lei, já pronta, efetiva a ser cumprida, e ele faz um contraste entre essa lei e aquilo que acontece na realidade das nossas comunidades, pelo Brasil todo. E a gente vê o tanto que é diferente o que existe na lei e o que acontece na realidade. Essa vai ser a nossa primeira avaliação, nosso primeiro trabalho. Num segundo trabalho, nós vamos fazer, vocês vão montar um plano de aula. Pode ser ou voltado para criança ou para adolescente, da forma que vocês se sentirem mais confortáveis em planejar essa aula. Vocês vão postar como vocês planejariam uma aula para ensinar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para ou crianças ou para os adolescentes. E a nossa terceira atividade e última para poder concluir essa disciplina, eu vou disponibilizar alguns temas para vocês. Vocês deverão fazer um texto dissertativo, argumentativo a respeito daquele tema. Quais serão os temas, Deixa eu já adiantar esses temas para vocês. Alguns temas que vocês poderão escolher. Tem que escolher um dentre esses que eu vou falar aqui agora. Primeiro, a questão isso que eu estou falando é a terceira atividade. Eu estou só passando um panorama geral de como vai ser o desenrolar aí dessas aulas. O primeiro tema, a questão do trabalho infantil no Brasil. Segundo tema, prostituição de crianças e adolescentes. Terceiro, desafios e perspectivas da educação para crianças e adolescentes. Quarto tema, violência contra crianças e adolescentes, no Brasil contemporâneo. Quinto, a questão da adoção no Brasil. E sexto, último, infância, adolescência e dependência química. Um desses temas aí vocês vão escolher para poder trabalhar ele num texto dissertativo argumentativo. E qual que é a proposta do semestre, da disciplina? É a gente entender o quanto é importante o pedagogo ser consciente do seu papel e da sua função social enquanto educador de crianças e adolescentes. Por isso, nós também vamos ver um filme que se chama Escritores da Liberdade. É um filme baseado em fatos reais, que fala um pouco para nós e nos incentiva a realmente ter um senso crítico do quanto a profissão pedagógica, a profissão dos professores de forma geral, é uma profissão extremamente relevante
e que salva vidas. Com certeza é uma profissão que salva vidas. E é isso, essa vai ser a nossa disciplina, essa vai ser o nosso método de avaliação. Sem mais delongas, vamos dar início ao conteúdo. Como essa disciplina aqui, o tema dela, né, vai ser políticas sociais e direito da criança e do adolescente, eu decidi por uma forma metodológica, né, para poder facilitar o conteúdo, eu preferi que a gente trabalhasse nessa aula de agora direito da criança e do adolescente e que na nossa próxima aula a gente trabalhasse sobre políticas sociais. Então é isso, hoje nós vamos falar sobre direito da criança e do adolescente. De início, né, para a gente começar essa conversa, né, essa aula, eu queria diferenciar para vocês dois termos. Quando nós falamos de crianças e adolescentes, esse é o termo correto. Essa é a nomenclatura correta quando nós estamos tratando crianças e adolescentes. Quando nós temos a menção a menor, de menor, esses termos eles são extremamente estigmatizantes. Eles revelam um preconceito de ser menor, de ser com menor importância, de não ter tanta relevância. Então, por isso, não é comum, não é legal, não é correto nós utilizarmos esses termos menor e de menor. São termos que revelam em si um certo preconceito. Então, nós vamos utilizar aqui criança e adolescente. Quando eu me referir a menor, vai ser menor de idade, não é menor ou de menor, ok? Um outro termo que a gente precisa ter ciência, né, que a gente precisa ter em mente quando nós vamos tratar direito da criança e do adolescente, é o que significa a primeira infância. A primeira infância é aquela idade até os 6 anos. Então, até os 6 anos existe a primeira infância. Quando nós falamos de criança, nós estamos falando de uma pessoa de até 12 anos de idade. Quando nós falamos de adolescente, nós estamos nos referindo a uma pessoa que tem entre 12 anos e 18. De 12 aos 18 anos. Quando nós falamos em jovem, nós nos referimos a uma pessoa que tem entre 15 e 29 anos de idade, ok? Então, só para a gente alinhar aqui esses termos, esses termos, essas idades, são as consideradas pelo nosso legislador, aquele que fez as leis. Vamos lá, por que nós temos uma preocupação e por que é importante estudar o direito da criança e do adolescente? Primeiro, porque nós temos uma condição atribuída à criança e ao adolescente que eles são vulneráveis. Eles estão numa situação de vulnerabilidade. E o que significa dizer que crianças e adolescentes são pessoas vulneráveis, são sujeitos vulneráveis? Isso ocorre porque nós precisamos tratar as crianças e os adolescentes de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Então, uma criança que tem ali uma condição especial de aprendizagem, ela tem ali uma surdez, vamos dizer assim. Ela tem uma desigualdade, então ela precisa ser tratada de forma desigual na medida da sua desigualdade, para fazer com que essa desigualdade não se torne uma dificuldade para ela em aprender, né? Então, quando a gente trata aquele que é vulnerável, aquele que merece proteção do Estado, que merece nossa proteção, quando nós tratamos ele na medida da desigualdade, nós estamos, na verdade, sempre olhando a igualdade, é aquilo que nós queremos atingir. Mas se nós tratarmos todos de forma igual, acaba que aquele que tem uma condição desigual, ele vai sofrer uma injustiça. E por isso a gente fala que crianças e adolescentes são vulneráveis.
porque eles estão em desenvolvimento, eles precisam de cuidado, eles precisam de proteção, eles merecem uma tutela especial, uma atenção específica às condições e às necessidades deles, eles merecem instrução, por isso eles estão numa condição de vulnerabilidade. Antes de nós entrarmos no Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante nós considerarmos aquilo que existe de previsão constitucional a respeito dos direitos da criança e do adolescente. No artigo 227 da Carta Magna, da Constituição Cidadã, da Constituição Federal de 1988, nós temos que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo, resguardados de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse artigo 227, ele é o nosso mantra, ele é o mais importante, ele é o nosso objetivo enquanto República Federativa do Brasil, enquanto sociedade. Ele é o nosso principal objetivo quando nós falamos de criança e adolescente. Algumas coisas que nós tiramos desse artigo 227 da Constituição. Primeiro, é dever, é obrigação da família, sociedade e Estado. Então nós temos aqui 3 instituições que são obrigadas, que têm um dever legal, que são obrigadas através da Constituição de se preocupar em dar uma atenção para a criança e do adolescente. Então, não é só dever da família, não é só dever do Estado, não é só dever da sociedade. É um dever conjunto, todos trabalhando juntos para garantir a efetividade dos direitos da criança e do adolescente. Então a gente vê que existe aí um tripé de proteção à criança e do adolescente. Outra questão, a criança e o adolescente, segundo a Constituição, nós acabamos de ler, eles devem ser tratados e deve ser assegurado a eles a absoluta prioridade. Criança e adolescente, eles têm prioridade na hora de se realizar o orçamento municipal, qual gasto público, quanto nós iremos gastar com as crianças e adolescentes. Isso tem que ser prioridade. A questão de oferta de ensino, oferta de lazer, oferta de serviço público de saúde, a criança e o adolescente, eles têm prioridade. Vocês já beberam água aí? Pode dar uma pausa aí para poder beber água. Vamos manter nosso corpo hidratado. É absoluta prioridade, criança e adolescente. E, por último, para a gente entender esse conceito do que a Constituição Federal ela diz sobre criança e adolescente, que eles são sujeitos de direitos, eles não são objetos, eles têm personalidade, eles são pessoas, eles são sujeitos, eles têm em si a dignidade da pessoa humana, eles têm que ser protegidos enquanto pessoas, não enquanto coisas, não enquanto objetos. Então a gente entende também que as crianças e os adolescentes, embora eles sejam ou absolutamente incapazes, que são aqueles menores de 12 anos, ou relativamente incapazes, 14 anos, absolutamente incapazes, menores de 14 anos, relativamente incapazes, os maiores de 14 anos, até os 18. Embora eles tenham uma certa incapacidade jurídica,
Eles não estão vulneráveis ao bel prazer dos pais, da sociedade, da família. Não, porque eles são sujeitos de direitos, certo? E a gente falou também sobre família, né? É a segunda instituição responsável aí em garantir a efetividade dos direitos da criança e do adolescente. A família, a gente entende pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que ela pode ser a família natural, que é aquela constituída, né, por laços biológicos, através de um laço de sanguinidade. Eles têm laços consanguíneos, eles são do mesmo sangue, e isso é uma família natural. E nós temos também a família substituta. O que é a família substituta? Ela pode ocorrer de 3 formas. Ela pode ocorrer na modalidade de guarda, tutela e adoção. Vamos diferenciar cada uma delas. A família substituta, ela torna-se provisória nos casos de guarda, ela se torna temporária nos casos de tutela e ela se torna definitiva nos casos de adoção. Nós temos também a família ampliada ou extensa. O que seria essa família ampliada ou extensa? São aqueles parentes próximos da criança e do adolescente. São aqueles parentes que ela convive com afetividade, com afinidade. Isso nós estamos especificando as modalidades de família. E quando nós falamos de comunidade, nós queremos nos referir então àquela parcela da sociedade que está próxima à criança ou adolescente. É a vizinhança, são os clubes que ela frequenta, é a escola, são as igrejas, são essas instituições que geralmente as crianças frequentam. Isso é a comunidade, é a parcela da sociedade que está mais perto da criança e do adolescente. E nós temos a sociedade. Sociedade é aquela entendida como um sentido amplo. A sociedade em geral, a coletividade de pessoas. Quando nós falamos de poder público, nós falamos de todas as esferas. Então, todas as vezes que eu me referi aqui a poder público, eu estou falando de governo municipal, governo estadual, eu estou falando do governo federal através da União, eu estou falando do legislativo, dos 3 poderes, do legislativo, do executivo e do judiciário. Isso forma o poder público. E o poder público é o responsável pelas políticas sociais. Dando continuidade aí na previsão constitucional sobre direito da criança e do adolescente, nós temos aí o artigo 205 da CF, Constituição Federal. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O que nós aprendemos com esse artigo? A educação, ela é um direito que deve estar disponível para todos, independente e de qualquer distinção de grau de instrução, raça, gênero, etnia. Não existe nenhuma diferenciação. A educação é direito de todos e ela é um dever do Estado e da família. Ela deve ser promovida em colaboração com a sociedade, ou seja, é uma ação conjunta de toda a sociedade, garantindo o desenvolvimento. E é por isso que é tão importante cada um dos dispositivos legais. Quando eu falar de dispositivos legais, são as leis, são os artigos normativos. O tanto que cada um deles é de extrema importância, porque eles garantem o desenvolvimento pleno das crianças e dos adolescentes. E por que nós temos, nós valorizamos tanto a educação, nós enquanto cidadãos? Por que nós valorizamos a educação? Porque a educação, ela é o preparo para o exercício da cidadania. E ela também é o preparo para a qualificação profissional, para a qualificação do trabalho. Ok? Esse foi o artigo 205. Artigo 208 da Constituição Federal.
Essa aula, gente, só fazendo um parênteses aqui, ela é um pouco mais maçante para aqueles e aquelas que não estão tão acostumados a escutarem sobre leis, né? Mas na próxima aula vai ser bastante prática a aula. A gente vai falar de muitas coisas práticas, coisas que estão aí na atualidade. Mas hoje vai ser uma aula realmente mais voltada para leis, ok? Continuando, artigo 208 da Constituição Federal. Diz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória, a educação ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Por isso que nós temos aí a educação de jovens adultos, o EJA, né? Vamos fazer aqui, agora nós vamos entrar, eu coloquei o dedo bem próximo aqui à câmera. Nós vamos entrar aqui agora, mais propriamente, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vencemos aqui a questão constitucional, do que a nossa Constituição diz. Vamos fazer uma separação na aula. A partir de agora, vamos falar sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou fazer um breve histórico. A nossa Constituição, sabe esses artigos que eu acabei de conversar aqui com vocês sobre eles? Eles foram escritos, foram promulgados, publicados na Constituição Federal em 1988. Em 1988, através da Constituição Federal. Mas, de que forma, com quais mecanismos nós nos utilizaríamos para garantir todos esses direitos? Por isso surgiu o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele surgiu 2 anos depois, em 1990, como uma resposta para poder trazer garantia de que todos esses dispositivos que eu acabei de ler para vocês da Constituição, que eles seriam praticados, que eles seriam colocados em prática. Então, 2 anos depois da Constituição, nós temos a promulgação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nós tínhamos de legislação para criança e adolescente antes do ECA? Nós tínhamos o Código de Menores. Por isso que eu falei para vocês no começo da aula que o termo menor, é um termo extremamente estigmatizante, que revela um preconceito. Porque o Código de Menores, como era assim conhecido, era um código que não se preocupava em garantir direitos, em proteger as crianças e os adolescentes. Era um código que estava muito mais preocupado em disciplinar essas crianças, esses adolescentes. Era um código que estava preocupado em trazer uma sanção, em castigar, em fazer algo depois que aquele indivíduo já tinha se tornado um delinquente. E a gente vê a diferença entre os dois, entre o ECA e esse Código de Menores. Então, o Código de Menores, ele trata da doutrina da situação irregular, ou seja, aquilo que está irregular, eu vou me ater àquilo, eu vou ter uma atenção maior em relação àquilo. Já o ECA, ele rompe esse padrão, porque com o ECA a gente tem a doutrina da proteção integral, ou seja, tudo bem, aquele que é delinquente, ele merece uma sanção do Estado, ele merece ser punido, mesmo que seja criança e adolescente, ele tem que responder de certa forma pelos seus atos, mas vamos proteger ele primeiro? Antes de nós nos preocuparmos com aquilo que ele fez de errado, vamos proteger, vamos colocar ele na escola, vamos garantir que ele não vai ser explorado, vamos garantir que ele não vai sofrer nenhum tipo de violência, vamos garantir qualidade de vida, qualidade de ensino, vamos garantir para ele uma alimentação saudável, vamos proteger essa criança e esse adolescente? Porque com certeza é muito provável que um adolescente protegido, ele não vá se tornar um
um delinquente. Então o ECA ele rompe com isso e ele vem trazendo a proteção integral. E para quem nós aplicamos o ECA? O ECA ele foi feito para ser aplicado em crianças e adolescentes, ou seja, aqueles indivíduos de até 18 anos incompletos. A partir do momento que o indivíduo completa 18 anos, ele atinge a sua maioridade e ele passa a responder na esfera civil e criminal como um adulto, como qualquer outra pessoa. Agora, existem algumas medidas disciplinares dispostas no ECA que também atingem até mesmo indivíduos de até 21 anos. Mas a gente entende que o ECA ele é aplicado até os 18 anos de idade incompletos. Vamos começar aqui a falar sobre direitos, né? Continuar a falar, mas agora sobre o ECA. O que o ECA ele diz sobre direito da criança e do adolescente? Vamos lá. Artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. É muito parecido com o artigo 205, né, da Constituição Federal. É quase a cópia ipsis literis, né, cópia literal daquilo que nós tínhamos na Constituição. O ECA veio aí copiando isso, mas dando uma garantia de que aquilo seria cumprido. E como nós iríamos garantir isso para esses indivíduos? Através de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito de contestar os critérios avaliativos propostos pelos seus educadores, é direito da criança e do adolescente, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, e aí a gente vê o quanto o ECA ele prepara realmente a criança e o adolescente para o efetivo exercício da cidadania, porque o direito de organização e participação em entidades estudantis é a própria preparação dos exercícios políticos, de voto, de ser eleito, de eleger alguém, né? E recentemente, em 2019, nós tivemos uma alteração no ECA. Antes o ECA, ele garantia direito de acesso à escola pública e gratuita próximo da residência desse indivíduo, né? Eu vou substituir criança e adolescente aqui, a partir de agora, por indivíduo, para a gente não ficar repetindo incessantemente esse termo. Só que em 2019 é garantido também, vem a Lei 13.845, garantindo que a esse indivíduo não é direito dele apenas a escola pública e gratuita, próxima da residência, mas que, se os irmãos frequentarem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, vai ter direito sim a frequentar a mesma escola. É direito dos pais participar do processo pedagógico, é dever da instituição de ensino ou dos clubes e agremiações recreativas e estabelecimentos assegurar a conscientização, a prevenção, o enfrentamento e o uso de dependência de drogas ilícitas. É dever, é obrigação da escola tratar esse tema dentro de sala de aula. Ao Estado, é dever dele, artigo 54 do ECA, ensino fundamental, obrigatório, gratuito, disponível a todas as crianças e adolescentes, inclusive aqueles que não tiverem acesso na idade própria. Progressiva extensão na obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, ou seja, é obrigação estar matriculado no ensino médio, e também que esse ensino médio ele seja disponibilizado de forma gratuita. Atendimento educacional especializado aos portadores de alguma deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
Atendimento em creche, em pré-escola, de 0 a 5 anos de idade. Esse artigo é um dos artigos que é mais desobedecido nas prefeituras, diante dos órgãos municipais, porque muitas prefeituras não se preocupam em colocar suas crianças de 0 a 5 anos de idade dentro de creches. E aí surgem diversos problemas para a sociedade, né? Porque as crianças, elas precisam estar nas creches para que os pais possam trabalhar. Nós vivemos em uma sociedade que o orçamento familiar, ele agora também, né, por conta de uma emancipação aí de gênero das mulheres, e que bom que isso aconteceu, elas também agora não, já há muito tempo, né, mas agora que isso está mais consistente, está mais com mais direitos, né, está mais justo, as mulheres estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, fazem juntamente com os seus maridos ou não, ou por si, né? Nós temos aí muitas mães solo, né? Mas que fazem o orçamento familiar, precisam trabalhar. Então a gente vê o quanto é importante o atendimento em pré-escola, em creche, para crianças de 0 a 5 anos de idade. É garantido em lei. Isso está no artigo 54, inciso 4º do ECA. Né, uma redação trazida aí pela Lei 13.306 de 2016. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, de criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular também, adequada às condições do adolescente que está trabalhando e não pode frequentar o ensino regular ali no período matutino ou vespertino. Atendimento no ensino fundamental através de programas com material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde, são garantias, são direitos que não podem ser negados a crianças e adolescentes. Acesso a ensino obrigatório, gratuito, é direito público subjetivo, ou seja, aquela instituição, aquela prefeitura, aquele estado que não está preocupado com a educação, com o ensino obrigatório e gratuito, ele inclusive pode sofrer penalidades por omissão do órgão público frente às questões de ensino, de educação. Nós já vamos chegar ao fim daqui a pouco. Vamos falar de mais alguns direitos aqui da criança e do adolescente. O não oferecimento desse ensino de forma irregular importa a responsabilidade da autoridade competente, que foi aquilo que a gente estava conversando aqui. Artigo 55. Os pais ou responsáveis, eles têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Aí a gente vem a uma discussão a respeito do homeschooling, a escola dentro de casa, né? Em muitos países, principalmente Estados Unidos, alguns países da Europa, isso já é extremamente comum as crianças estudarem, né, dentro das suas casas. Os seus pais seriam os responsáveis por essa educação, seja através de contratação de professores particulares ou através deles mesmos, né, dos pais educando seus filhos. O homeschooling já foi extremamente debatido, se aqui no Brasil poderia ter o homeschooling, que seria essa escola em casa, esse ensino domiciliar ou não. Mas o que acontece? Não há nenhuma vedação, não existe nenhuma vedação legal contra o ensino dentro de casa, mas não há regulamentação. Por isso se entende hoje que o homeschooling ele não é o ideal que se aconteça, porque ele está passível de regulamentação. Não existe lei que discipline essa matéria, né? Mas a gente vê que a pandemia mudou completamente esse cenário e que hoje muitas crianças, muitas não, né? A maioria, né? São poucos lugares que já voltaram com aulas presenciais.
mas estão no homeschooling, né? Estão sendo ensinadas dentro de casa, mas através de videoaula, assim como nós estamos fazendo aqui agora. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino, eles devem comunicar ao conselho tutelar caso de maus tratos, caso de faltas injustificadas. Então, os diretores, os pedagogos, supervisores, orientadores, toda a comunidade escolar tem que ficar atenta a isso, aos maus tratos envolvendo os alunos, as faltas injustificadas, a evasão escolar, que é um problema gritante no nosso Brasil, infelizmente, e também os elevados níveis de repetência, né? São coisas que têm que ser vigiadas, né? A todo momento os educadores precisam estar em constante vigilância em relação a essas questões. Para a gente encerrar, eu separei aqui, só para a gente terminar a nossa aula mesmo, o ECA em 2000 e... Deixa eu ver aqui. Em 2014, o ECA ele foi alterado. Alguns dispositivos do ECA foram alterados por uma lei bastante conhecida, né? Conhecida não, desculpa. Uma lei bastante comentada, que é a lei da palmatória, né? Quando ela ainda era uma iniciativa de lei, quando ela ainda era uma PL, ela foi intitulada como Lei da Palmatória. Mas quando ela realmente foi promulgada, quando ela se tornou lei e ela mudou alguns dispositivos do ECA, ela foi intitulada, ela foi nomeada como a Lei, deixa eu ver aqui, Lei Menino Bernardo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Lei Menino Bernardo, mas eu queria contar para vocês um pouco do que aconteceu com esse menino chamado Bernardo. Ele foi brutalmente assassinado pelo seu pai e pela sua madrasta. O que aconteceu? Isso foi em 2014 que aconteceu esse assassinato. Depois vocês podem procurar lá. Lei do Menino Bernardo. Qual era a história dele? Ele foi morto, né? Ele foi assassinado. Injetaram um tranquilizante na veia dele. Mataram ele, né? Por causa dessa superdosagem. Colocaram ele numa vala, jogaram soda cáustica para diminuir um pouco do cheiro da carne que iria apodrecer e fecharam essa vala. E depois de 2 dias falaram para a polícia que ele tinha ido dormir na casa de um amigo e que tinha desaparecido, mas depois se descobriu-se que ele tinha sido assassinado. E aí vem essa lei Menino Bernardo, né? Que é uma lei que garante que as crianças e os adolescentes, no momento de educação, seja em casa, seja na escola, eles não podem ser submetidos a nenhuma violência física, nenhuma violência moral, nenhuma violência que atente contra a mente deles, contra a incolumidade física, que é a saúde física dessas crianças e desses adolescentes. E ela mudou, né, alguns dispositivos do ECA, vedando castigo físico, sofrimento físico, lesão ou qualquer situação que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize essa criança e esse adolescente, né? Então é uma lei extremamente importante, extremamente relevante, que tem que ser colocada em prática, né? As crianças têm que ser protegidas, elas não podem ser submetidas a nenhum tipo de violência. E a gente termina, né, agora essa aula. Até semana que vem eu vou disponibilizar para vocês o nosso primeiro trabalho, né, que vai ser assistir esse documentário que chama Toda Criança é Criança. E vocês deverão fazer um pequeno texto dissertativo argumentativo, mas eu vou disponibilizar para vocês no
na plataforma virtual, né, da Facesa, como isso vai ser feito, tá bom? Espero que eu tenha contribuído de certa forma para o entendimento dos direitos da criança e do adolescente, e é isso aí, né? Fica meus agradecimentos aqui e eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.